Êxodo 3, 7. Eu fui colocar ele numa posição aqui diferente, acho que foi isso. Fui orientado pelo pastor Jefferson, mas tudo bem. Êxodo 3, 7. Vamos lá. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Diga amém. É interessante que quando você vê essa parte, da vida de Moisés, Deus falando com ele: você vai ser o libertador, você vai ser a pessoa que eu vou usar para trazer a liberdade do meu povo escravizado há 400 anos no Egito. A impressão que dá assim é falar: poxa, é um cara especial, é uma pessoa assim que foi realmente blindada pelas dores, blindada pela vida, com o eu definido. Porque o tema de hoje, da conferência 3D, é descubra. Descubra quem é você. Diga: eu preciso descobrir quem sou eu. Parece uma coisa tão comum, mas se tem um negócio que cada vez mais é palpável, é a falta de identidade das pessoas. A internet hoje molda as pessoas, coisa que não tinha. Hã? Desligou? Meu Deus. E agora? Eu acho que está mexendo aqui atrás, né? Então, peraí. É melhor a gente ficar 1 minuto cara vermelha e o resto da vida feliz. Peraí. Pronto. Acho que agora vai. Isso é culpa da Giovana. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Amém, amado? Escute. Você olha assim para Moisés, Quem não conhece, fala: poxa, eu queria ser Moisés. A falta da identidade faz a gente sempre querer ser alguém. Tem uma fase da vida que é até normal. É a criança, é o adolescente. Mas vai chegando uma hora que você precisa deixar que Deus fale para você quem você é. Eu me lembro que quando eu me converti, eu comecei a ouvir alguns pastores, eu comecei a ter o jeito deles. Eu comecei a querer pegar o microfone igual a alguns deles. Eu comecei a querer pregar como alguns deles. E num primeiro momento funciona. Assim como uma criança que gosta de imitar o pai, o tio, o jogador de futebol.
Funciona isso. Por quê? Porque ele ainda não descobriu a identidade dele. Mas com o passar do tempo, na vida cristã, por isso o novo convertido, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o novo convertido, ele precisa entender que ele pode ter 40 anos, 50 anos, mas no reino de Deus, ele é um bebê. Ele não sabe ainda as coisas de Deus, é impossível ele saber. Por mais que ele conheça um pouco de Bíblia, de Deus, foi através da sua capacidade humana. Então é por isso que é importante, quando você tem um encontro com Jesus, você participar daquilo que vai te fazer crescer na fé, e junto com esse crescimento na fé, vem o amadurecimento, e o amadurecimento vai trazendo a revelação de quem você é em Deus, não de quem você é segundo a sua visão ou a visão dos outros, é de quem você é em Deus. Tem alguém para dar um amém aí ou não? Então eu quero trazer nessa noite um pouquinho da vida de Moisés antes dessa hora. Olha só, eu não vou ler o capítulo, porque senão nós íamos ficar aqui meia hora. Mas ele nasce já com um decreto de morte. A vida de Moisés não foi fácil. Por causa de Moisés, dezenas, talvez centenas de crianças de 2 anos para baixo morreram. O libertador, nascendo, está matando gente. O libertador, que está ali agora, chorando, no primeiro, segundo, terceiro segundo de vida, é causador de muitas mães chorando. Mas ele não tem culpa. Por isso que tentar entender Deus é a mesma coisa que tentar prender o vento, como uma presidente tentou. Guardar o vento. A gente pode armazenar o vento. A hora que a gente precisar, como nesse período que está quente, a gente solta o vento. Funciona isso? Não. Por isso que a gente tem que confiar plenamente nos propósitos de Deus. Porque pensa, a mãe que está feliz com o nascimento de Moisés, saber que tem uma mãe chorando por causa do nascimento de Moisés. Assim já começa a vida dele. Talvez até rejeitado por alguma mãe. Sem saber. Aí depois que a gente pensa que não pode piorar, ele é colocado num cesto, no rio Nilo, onde havia muitos crocodilos naquela época, para morrer. Porque a mãe não teve coragem de entregar o filho, a mãe não teve coragem de matar, mas a mãe teve fé para falar: meu Deus, se o Senhor tem um plano na vida desse menino, agora chegou a sua vez, porque eu vou colocar esse menino no cesto. Por isso que o cestinho que põe o seu filho chama Moisés. Diga, oh. Obrigado. Me perdi. Volta. E aí, a mãe dele solta o menino para morrer. Só que ela apresentou diante de Deus. Deus faz um mover, a filha de Faraó encontra. Isso não é coincidência. Deus não trabalha com coincidência. Amém? Amém? Deus trabalha por propósito. Então não importa se esteja doendo, é propósito. Volta para a vida dele. A egípcia pega e fala: como é que eu vou dar de mamar para essa criança aqui? Aí chama uma outra hebreia, a irmã de Moisés. Querida, por favor, procura uma mãe. Eu encontrei esse menino no cesto, eu não vou deixar esse menino morrer. Aí a menina é quem? A irmã de Moisés. Para onde que Moisés vai? Para o seio da mãe. Dá um aplauso a Jesus, pelo amor de Deus, gente. Mas nem em Hollywood alguém conseguiria criar uma narração dessa. Consegue depois fazer um filme. Mas pensar no negócio desse, não. Aí quando está tudo resolvido, Moisés 40 anos no palácio, comendo do bem bom,
vestindo as melhores roupas, usando as melhores marcas, estudando nas melhores escolas, desfrutando do bom e do melhor. Sabe o que acontece? Ele descobre a identidade dele. Você é um hebreu. E quando ele descobre a identidade dele, ele vê uma cena. Egípcios tentando matar hebreus, numa briga. Ele entra na briga e mata o egípcio. Pior, o hebreu que ficou vivo falou: eu não te chamei como juiz, eu não pedi para você entrar nessa briga. O que acontece? Ele foge. E ele passa 40 anos no deserto. Diga, 40 anos no palácio. 40 anos no deserto. Escute. O normal, o melhor, é você passar 40 anos no deserto. E 40 anos no palácio. Porque você melhora, sim ou não? Você passar 40 anos na escassez e 40 anos na abundância é infinitamente melhor. Agora, você passar 40 anos no luxo e 40 anos na escassez e ainda de um determinado período trabalhando para o sogro, é ruim ou não é? Horrível. Horrível. Eu, quando comecei esse ministério, eu vivi situações de palácio. E depois, para continuar esse ministério, eu vivi situações de deserto. Horrível. Horrível. Porque no início o deserto não te afeta. A abundância você não conhece. Mas no início, a abundância e depois o deserto pode acabar com a sua identidade, mas não acaba com o propósito de Deus. Então eu quero dizer para você, não importa se você está perdido com a sua identidade, hoje Deus vai te revelar quem você verdadeiramente é. E aí, começa a vida dele. Não a vida que ele acreditou viver, mas a vida que Deus preparou para que ele vivesse. A vida que ele acreditou, primeiro, sou egípcio. Depois, a vida que ele acreditou ser hebreu. Mas a vida que Deus preparou para que ele fosse um libertador. Então, no mínimo, pode ser que você viva 3 fases na tua vida até chegar onde Deus espera que você chegue. Vou falar por mim. Eu vivi 30 anos, do meu jeito. Do meu jeito. Depois vivi mais 6 anos pensando estar vivendo do jeito de Deus. E depois de 6 anos, pastor, encontrei a minha chamada. E eu vou até o último segundo de vida. E se um dia eu estiver pregando aqui e... Irmão, eu morri como poucos morreram, fazendo o que nasceu para fazer. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, não importa a sua profissão ou a minha, nós vamos partir desta terra cumprindo um chamado de Deus. Quer bebais, quer comais, fazei tudo para a glória do nome dele. Tudo. Não é pouco, é tudo. Escute. Como pode essa história que começou com decreto de morte terminar como um libertador? Tudo na sua vida contribuiu para quem você foi, para quem você é, sabia? Por exemplo, eu não sei da tua vida, mas você pode
se assemelhar. Eu vivi uma adolescência muito completamente fora da adolescência dos meus filhos. Os meus filhos viveram a adolescência e juventude como jovens. Eu vivi como alguém que precisava ter uma responsabilidade dentro de casa fora do padrão. As coisas não foram bem lá em casa. As coisas não aconteceram como aconteceram na minha casa para os meus filhos. Mas tem um detalhe. Deus estava ali contribuindo com aquilo para que eu me tornasse quem eu me tornei. Então, as lutas que você passou não significa que você tenha que viver sem a identidade de Deus ou com a identidade distorcida. Significa apenas que Ele estava te treinando para a sua nova identidade. E você não precisa carregar o que deu errado, como eu não carreguei, graças a Deus. Mas eu aprendi com aquilo que não fluiu, mas que na minha casa iria fluir. E o grande desafio são as pessoas que permitem o diabo roubar a sua identidade por algo que aconteceu sem Cristo. E quando Cristo entra, parece que ela fica com um peso, uma amarra, que ela tem que carregar ainda parte daquilo, ou quase tudo daquilo que ela foi. Quando Moisés ficou resolvido em Deus, poderiam tê-lo chamado de assassino, mas ele não se via mais como um assassino. Poderiam ter chamado de egípcio, mas ele não se via mais como um egípcio. Então, eu quero dizer para você, o que os outros pensam que você é, o que os outros acham que você é, o que os outros disseram que você é, não significa nada para Deus, porque a partir do momento que você começou a andar com Deus, entregou sua vida a Deus, você não é mais uma criatura pensando quem é, você é filho de Deus e ponto final. E acabou a conversa. Pode falar, já teve gente que entrou aqui e falou assim, ele é o pastor, mas ele era um maconheiro. Eu era. E aí? Mas eu não sou. Aquele não era o meu estado. Aquele era uma parte da minha vida. Por isso que quando eu falo com alguém que usou droga, eu sei o que ele está falando. E eu sei o que eu devo falar para ele. Foi bom aquele período? Não. Foi agradável? Não. É nobre? Não. Mas eu não posso ignorar as lições que eu aprendi para que a minha dor seja a chave da prisão de outros. A mesma coisa você. As dores que você tem no seu passado não são para que você conviva com elas, mas é para que você as vença em Deus e seja a chave da libertação na vida de outro. Não tem ninguém mais feliz do que isso? Para dar um amém, um glória, um aleluia? Amém. Meu irmão, eu estou dizendo para você que você pode ter sido rejeitado, que você pode ter sido esquecido, você pode ter sido chamado de coisa que você não é, mas hoje a sarça está pegando fogo. Porque a vida de Moisés não mudou com a mãe dele chorando. A vida de Moisés mudou quando ele olhou uma sarça e viu que ela se queimava e não se consumia. Ah, meu amado, tem pessoas que já estão vendo isso aqui. Tem pessoas que já estão sentindo. Ei! Agora não para aí. Porque se você ainda não foi, mas você vai comigo em Israel... Irmão, você vai, fica tranquilo, Jesus, antes da volta de Jesus, você vai comigo em Jerusalém. E se não der tempo, você vai comigo para Nova Jerusalém. Então, de uma maneira ou de outra, você vai para Jerusalém. Amém? Amém? Então, volta. Duas coisas acontecem para mudar a sua identidade. Aquela que você pensa ser a sua. Número 1. Diga, uma experiência. Mais forte, uma experiência. Mais forte, uma experiência. Número 2 é uma voz. Diga, uma voz. Olha só Moisés trabalhando no deserto, o sogro dele, com a vidinha dele.
40 anos depois. Meu irmão, tem coisas, sem brincadeira. Eu estou 18 no ministério. Com 40 anos, eu já nem lembro mais o que eu quero. Eu já nem lembraria mais do que eu queria. Mas Deus não tem Alzheimer. Deus não envelhece. Deus é o único e eterno. O mesmo ontem, hoje e sempre. Então aquilo que Ele tem com você, ainda que você ache que está esquecido, pode ficar tranquilo. Está ali na porta te esperando. Você está entendendo isso? Então agora escute. Ele vê aquilo que é comum no deserto. Sabe o que é comum no deserto? Ver uma sarça pegar fogo. É muito quente. É normal. Porque é uma árvore que ela parece um monte de graveto seco. Inclusive é dali que sai o candelabro, a ideia do candelabro. Por isso que o candelabro fica aceso. É mais ou menos o desenho, você procurar aí um candelabro baseado lá atrás, ele é meio feio. Ele não é arrumadinho, bonitinho assim, com 7 pontas. Ele é meio torto. Mas volta. Então veja, ele não está assustado em estar queimando a sarça. Ele está assustado porque está queimando a sarça, mas ela não é consumida. Quem está aqui? É isso que espanta ele. Ele fala, meu Deus, mas essa sarça está pegando fogo e não está sendo consumida. Porque pegar fogo era normal. Agora, não ser consumida era uma experiência. E quando ele olha e tem uma experiência, gente, quem pega uma experiência e sai, ele só faz besteira. Porque quando você pega uma experiência e não pega a voz, você não tem uma palavra de Deus. Por isso que tem muita gente que fala besteira baseado na sua experiência. A experiência que eu tenho nunca será uma doutrina. A experiência que você tem nunca será uma doutrina. Por isso que uma pessoa pode tropeçar e bater a cabeça no chão e ser curada, e ela não pode sair dali empurrando a cabeça dos outros no chão para ser curada, porque ela pegou a experiência dela e está pensando em transformar numa doutrina. Só que Moisés pega a experiência e fica vendo. E quando ele fica vendo, vem uma voz. Moisés, o lugar que você está é terra santa. Tire as sandálias dos teus pés. Abre as suas mãos aí. Eu quero dizer para você, o que vai começar a descortinar a sua identidade eterna é quando você tiver uma experiência com Deus, é quando você é batizado no Espírito Santo, é quando você tem uma visão de Deus, é quando você tem uma revelação de Deus e é quando você tem a voz de Deus. Ali você começa a ficar pronto para construir quem você verdadeiramente é. Por isso que hoje pode ser que você esteja indo aqui, sentido São Paulo, e Deus vai te dar uma experiência e vai te dar uma voz e você vai ter que ir sentido Amazonas. Não é que você estava no caminho errado, é que você encontrou com Deus hoje. Então, a partir de agora, você vai andar no meu caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou a verdade, a vida e o caminho. Por isso que você não pode se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, porque você tem que andar no caminho. Escute, você não está protegido por ter Deus. Não assusta não. Você está protegido por andar no caminho de Deus. Você viu a diferença? Se você tem muita gente assim, eu tenho Deus, mas está fora do caminho. Então não basta ter Deus e andar fora do caminho, porque fora do caminho o inimigo ataca, o pecado vence, a morte chega. Quem está aqui? Agora, no caminho, você pode ficar tranquilo, nenhuma arma preparada contra você prevalecerá. Escute. O que é que Deus diz sobre o nosso eu? Você precisa saber que o nosso eu sem Jesus tem uma definição. Não é minha. É de Deus. Coloca para mim. Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Esse é o nosso eu sem Jesus. Agora, porém, manifestou uma justiça que provém de Deus,
independente da lei, do qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem Jesus, não confessou a Cristo, meu amado, nasceu debaixo do pecado. Eu fiquei 30 anos debaixo dessa palavra aqui. Não é porque é bonzinho ou malzinho, é porque é o que está na Bíblia. E aí como é que resolve isso? Escute. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Levante a sua mão e diga: obrigado, Jesus, porque o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Dá um aplauso a Ele por isso. Agora, o que é que Deus fala quando o Espírito de Deus está em nós? O que é que Deus fala quando o Espírito Santo está em nós? Quando estamos em Cristo. Aí aqui, ó, não vamos ler, por causa do tempo. 1 Pedro 2,11 diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Sabe o que é um peregrino? É aquele que sai lá do sul e está indo lá para o norte. Todo lugar que ele passar, ele é um peregrino. Por quê? Porque ele não está no lugar que ele deve estar. Então ele está em movimento. Eu e você, por mais que nos sintamos confortáveis aonde estamos, somos peregrinos em terra estranha, temos um destino, e o destino é a Nova Jerusalém. A sua identidade é que te qualifica para estar na Nova Jerusalém. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Simples. Gente, até sem fé dá para entender isso, sim ou não? Sim ou não? Não, gente, sem fé dá para acreditar na palavra de Deus. Tem que ter fé para acreditar que a gente veio do macaco. Não, sério. Qual o macaco que nós viemos que os outros macacos não evoluíram? Tem que ter fé para acreditar que a gente é produto de uma explosão. Uma vez explodiu a panela de pressão lá em casa, cozinhando feijão. Irmão, os pratinhos não caiu tudo arrumadinho, não. Explodiu a cozinha. Irmão, aonde explosão traz ordem, explosão traz caos. Mas o Espírito Santo pairava sobre o caos e disse: haja luz, e houve luz. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu estou animado hoje, irmão. Sério. Domingo eu estava meio resfriado, com febre. Vou recuperar aqui hoje. Gênesis 1:26 diz: somos a imagem e semelhança de Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por isso que você não pode aceitar aquela identidade lá atrás que alguém te chamou, como eu disse de uma pessoa que entrou aqui, achando que eu era aquele Paulo. Porque se fosse assim, é por isso que Ananias, foi Ananias que Deus chamou para ir lá visitar Saulo? Foi Ananias? Barnabé? E Barnabé falou: não, vou não. Barnabé? Bom, se não foi o Barnabé, foi Ananias. Se não foi Ananias, Barnabé, você procura e vê quem é. E domingo me lembra quem é. Ananias? Foi Ananias. Então, aí Ananias falou assim: vou não. Ele mata os crentes. Falou, ele matava. Que agora
eu dei uma nova identidade para ele. Ele vai ver o quanto é padecer pelo meu nome. E esse homem, com a identidade dele em Deus, que matava os crentes, passou a dar a vida pelos crentes. Eu quero dizer para você, quando você se encontra com Deus, não tem a ver só com você. Moisés não foi um libertador de si mesmo, porque Moisés já estava livre lá no deserto. Moisés foi libertador de uma nação. Abre as suas mãos aí. Quando você tem a sua identidade restaurada em Deus, não é para você ficar egoísta, é para você ir por todo mundo pregar o evangelho. Você entendeu essa coisa? Por isso que você não pode estar satisfeito com o teu nome no livro da vida, porque essa não é a identidade de Deus para você. Ele te ganhou para que você ganhe outros. Mas como que eu ganho outros? Se eu não prego, eu nem gosto de pregar, mas dá testemunho da tua vida, dá testemunho da mudança que Deus fez, dá testemunho através da sua linguagem, dá testemunho através das suas redes sociais, dá testemunho na sua rua, dá testemunho das músicas que você ouve, dá testemunho das coisas que você bebe, dá testemunho das coisas que você fala. Tem alguém para dar um amém aqui, pelo amor de Deus? Tem muitas maneiras de você pregar. Um grande pregador do século XVIII, ele falava assim: se der, fale, mas pregue com a tua vida. Olha que coisa tremenda. Se der, fale, se preocupe em falar, mas pregue o evangelho com a tua vida. Tem alguém aqui? Dá um aplauso a Jesus aí. Escute. O negócio é quando Deus fala e eu obedeço. Digo, o negócio é quando Deus fala e eu obedeço. Quem conhecia Maria, como um pastor hoje que eu e o Alessandro ouvimos, quem conhecia a Virgem Maria, que ela era virgem, quem conhecia a Virgem Maria, tinha um rótulo para ela. Menina, bom testemunho, noiva, vai casar bem. José é um homem bom. Com certeza vão ter muitos filhos. Com certeza. As pessoas fazem isso. Elas olham para você e deduzem você. Elas olham para mim e para você e elas decidem como vai ser a nossa vida. Já reparou? Às vezes, tem que ter um cuidado com isso. Às vezes você passa na rua, vê uma pessoa, e essa pessoa está num carrão. Você fala assim, para que ele gastou esse dinheiro com esse carro? Aí quem está do seu lado fala assim, é absurdo mesmo, desnecessário, né? É desnecessário. Quanta gente poderia ser ajudada, né, com esse carro? Você nem conhece a vida da pessoa. Você nem sabe quem é a pessoa. Talvez ele seja o motorista daquele carro. Talvez ele tenha ganho aquele carro. Talvez ele trabalhou com aquele carro. A gente tem que ter um cuidado. Porque Deus não se impressiona com o que a gente fala dos outros. Eu vou repetir. Deus não se impressiona com o que a gente fala dos outros. Deus está definido do que Ele vai fazer na vida daquele outro. Quem está aqui, diga amém. Aí Deus olha para aquela menina e fala assim, você vai ficar grávida do Espírito Santo e vai trazer o Messias. Aí aos olhos dos outros, agora o casamento acabou. Agora sabia, essa menina nunca foi santa. Aí o anjo aparece para José e fala, amigo, Deus abençoe, paz, tudo bem? Você vai casar com a moça sim, porque a moça é santa, a moça é pura, e o que está dentro dela é algo de Deus. Pode ficar tranquilo, a sua identidade continua sendo de um homem de Deus que está casando com a mulher íntegra. A sua identidade não é de corno, não. A sua identidade é de um homem de Deus. E pode ficar tranquilo, que depois você vai ter mais filho com ela. Mas agora eu preciso dela para trazer o Messias. Oh, meu amado, em nome de Jesus, até contra as adversidades, Deus protege a identidade dos filhos dele. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Está tudo na Bíblia, irmão. Por quê? Porque quando você se descobre em Deus, até as suas lutas, está aqui um parênteses, nem está dentro da mensagem, até as suas lutas são diferentes. Até as suas lutas. Porque você tem uma identidade. Deixa eu te contar uma que pode te ajudar. Quando você atravessar momentos muito difíceis,
Não estou falando momentinho. Amanheci com a enxaqueca. Eu estou falando momentos terríveis. Lembre-se de quem você é em Deus. Isso vai te ajudar. Porque nos momentos mais terríveis e sombrios, sabe o que eu me lembrava? Do meu chamado ministerial. Eu ficava lembrando para mim mesmo detalhes, tentava lembrar de um detalhe que eu não lembrava, tentava lembrar de uma frase de um pregador que eu não lembrava, tentava lembrar tudo aonde foi o lugar que a sarça queimou. Para quê? Para me sustentar no vale da sombra e da morte. Porque o que sustenta o crente no vale da sombra e da morte é ele se lembrar no dia que a sarça queimou e no dia que a voz falou. Porque se você não tiver essas duas experiências, é por isso que muitos começam a andar com Deus, pensam que dá para, uma hora eu vou, outra hora eu não vou, uma hora eu leio a Bíblia, não leio. Ele vai ficando 3, 4, 5, 6 meses, aí o diabo vai dar uma ceifada nele. Por quê? Porque ele não teve a experiência. Mas uma pessoa que é marcada por Deus, quando ela olha para a marca, ela fala, não, eu tenho que continuar. Deus me chamou, Deus me capacitou, Deus falou comigo. Eu posso estar hoje atravessando esse deserto, mas Deus falou comigo. Abre a sua mão aí, eu profetizo, Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Dá um aplauso a Ele. Escute. Depois você lê Lucas capítulo 1, versículo 34 e 38. Lê lá. Vou ler para você. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parentela, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, não interessa. Irmão, pelo amor de Deus, fique de pé, não acabou não, mas fique de pé. Diga com força, não interessa o que dizem de mim, o que interessa é o que o meu Deus fala a meu respeito. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. O anjo, parece até que o anjo foi fofoqueiro, porque ele falou aquela que diziam, mas não é. É que aquela que diziam não sabia que tem aquele que disse. Você está aqui ou não? Aquela que diziam tinha uma palavra daquele que fala e a luz aparece. Aqueles que diziam não sabia que aquele que diz ao mudo fale e ele fala, ao paralítico ande e ele ande, ao mar, ao vento, aquieta-te e ele aquieta. Meu Deus do céu, tem alguém para aplaudi-lo nessa noite? Meu Deus! Pode sentar. E aí, em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus, respondeu Maria, sou serva do Senhor. Ela não titubeou, irmão. Ela não pensou no José. Por quê? Porque está alguém acima. Eu não estou falando para você desconsiderar ninguém. Mas quando Deus falar com você, Deus falou. Irmão, se você vier me pedir um conselho, eu ensino os meus líderes. Se você for pedir um conselho para os meus líderes e dizer assim, o que eu deveria fazer? A ou B? Deus falou comigo para eu fazer B. Não pode mais dar conselho. Escute. Não pode. Na hora você fala assim, então, ouça Deus, vamos orar aqui. Não, mas eu queria te ouvir. Não. Como que eu vou falar em cima daquele que disse? Você está vendo como é que a religiosidade é um perigo na vida das pessoas? Você está vendo como que a religiosidade é algo que deve ser tirado da nossa identidade?
Que é bonito. Para mim e para quem está do meu lado, eu ensino. Se você for aconselhar uma pessoa que diz que Deus falou com ela, para ela pegar um avião e ir para Miami, você está fora da realidade. Porque ela chegou dizendo, olha, eu estou indo para Miami, o que você acha? Porque Deus falou comigo para eu ir. Não, então não dá mais. Então não dá mais. Então não dá mais. Irmão, nem tudo que encanta aos homens agrada a Deus. Diga, nem tudo que encanta aos homens agrada a Deus. Aprendi isso com o pastor Silas Malafaia há mais de 20 anos. Falou para mim, Deus falou comigo. Estou fora. Eu vou entrar nessa discussão? Eu não. Agora, você quer um conselho? O que você está pensando? Vai orar. Decida junto com Deus. Porque também nós não estamos aqui para decidir a vida de ninguém. Amém? 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 Nós estamos aqui para dar uma direção para quem tem a identidade em Cristo fazer a sua escolha. Escute isso. Tem coisas que você está olhando para você, no natural. Peça para Deus te mostrar o você no sobrenatural. Porque o você no natural, a gente já viu, não vai dar muito bem não. Mas você no sobrenatural de Deus, você vivendo os planos de Deus na tua vida, isso não significa que você está num lugar errado. Mas pode ser que você esteja na direção errada. E Deus vai te dar uma nova direção. E não tem problema nenhum. Não tem nada de errado. Amém? 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 Paulo era direcionado por um nível de entendimento e por líderes. Depois, Paulo começou a ser direcionado pelo Espírito Santo e por outros líderes. É claro que esse grupo aqui ficou chateado. Porque ele perdeu um assassino. Ele perdeu um perseguidor de judeus. Mas o outro lado ganhou um libertador de vidas. Ganhou um escritor de cartas, que são as mais cartas escritas que nós lemos. Então, talvez aqui hoje tenham pessoas que vão fazer coisas tão extraordinárias que nem nos seus melhores sonhos poderiam imaginar. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais o que pedimos e pensamos. Terminando aqui, para a gente orar. Não se perca no seu eu, mas se encontre no eu de Deus. Apóstolo falou de se encontrar, mas como que eu me encontro? Como é que eu vou saber o que Deus quer? Você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa ouvir a voz de Deus. Apóstolo, ele fala toda hora com você? De jeito nenhum. Na palavra, toda hora. Mas falar assim, como falou na minha chamada, como falou no primeiro dia que eu entrei numa igreja evangélica, dá para contar nos dedos de uma só mão. Por exemplo, primeiro dia que eu entrei numa igreja evangélica, e acabou o culto, e eu saí no corredorzinho, eu lembro até a passada, corredorzinho estreito, cheio de gente, você vai dando aquele espacinho apertadinho assim, falação, e eu ouvi: nunca mais você vai sair do meu caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Tenha maturidade para entender. Tenha maturidade. Eu ouvi: nunca mais você vai sair do meu caminho. Eu estou andando com Jesus desde julho de 1999. Eu fiquei frequentando uma igreja 5 anos e meio. Como pastor eu não posso nem considerar, mas 5 anos e meio. Eu não sei o que é ter ficado chateado e não ido na igreja. E eu fiquei muitas vezes chateado. Eu não sei o que é ficar desanimado na fé e receber visita. Mas eu fiz muitas visitas.
Eu não sei o que é ter dúvida se eu vou na igreja ou não. Porque eu sabia, eu tenho compromisso lá, eu vou. Eu estou te dando meu testemunho. Eu não estou falando que sou perfeito, mas eu estou falando que aquela voz, quando disse, você nunca mais vai sair do meu caminho, todas as oportunidades que eu tive em 5 anos e meio de me decepcionar com líderes, de me decepcionar com voluntários, de me decepcionar com irmãos, de me decepcionar com pastores, todas as vezes que eu ouvi essa situação, eu ouvi essa voz: você nunca vai sair do meu caminho. Minha esposa está aqui um dia e falou assim: pelo amor de Deus, para de servir no ministério, porque você só está arrumando problema. Eu falei: estou arrumando problema não, a turma é problemática, eu estou resolvendo problema. Arrogante eu, né? Não, mas era verdade, eu só estou resolvendo o problema. E eu lembro que eu estava fazendo barba, eu parei de fazer barba, com a carinha de Papai Noel, eu falei: olha, se tem um negócio que nunca vai me tirar da presença de Deus, da igreja, são gente. Porque se você deixar de gente tirar você da presença de Deus, o diabo já sabe como fazer. Basta fazer alguma coisa com gente. Irmão, abre as suas mãos aí. Em nome do Senhor Jesus, não tem um ser humano que valha tirar você da presença daquele que morreu na cruz por você. Há um aplauso aí por isso. Nenhum. Quando eu digo nenhum, é nenhum. Porque alguns dizem: ai, minha mãezinha, nem sua mãezinha. Ai, meu papai, nem seu papai. Porque vocês olham assim: ai, apóstolo. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim. Não está falando para desonrar, mas tem casos, e o pastor Jorge Linhares é um que eu uso para falar. A mãe dele, quando ele disse: sou evangélico, a mãe dele passou a mão numa panela, falou: vai dizer que você é dizimista. Sou. Quando ela armou para jogar, ele saiu correndo e ela jogou uma panela de pressão. A panela de pressão foi rodando, aí Satanás arrumou a panela de pressão e bateu no calcanhar dele. 8 pontos no calcanhar. Depois mudou isso. Mas na hora, ele aguentou firme. Se naquela hora ele tivesse titubeado, talvez ele não fosse o homem que ele era. Porque Deus não divide o lugar dele com ninguém. Parece agressivo. É porque tem um monte de gente frouxa no evangelho, que por causa de um namorado sai da igreja, por causa de um amigo perde a salvação se deixar. Mas você está comendo alimento do céu, você vai comer o pão vivo que desceu do céu, porque é o pão vivo que desceu do céu, que vai sustentar a gente na abundância, e vai sustentar a gente no deserto, e vai andar com a gente no vale da sombra e da morte, e vai entrar nos portais da eternidade. Aplaude, fica de pé. É Ele, irmão. Eu quero ensinar você, a relação é cada um, minha maneira de ser, sua maneira de ser, mas independente da sua maneira de ser, seja agarrado com Jesus, seja apaixonado por Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Agora os meus filhos cresceram, eu não falo mais, teve uma época que eu falava muito, não interessa aqui quem desviar dançou, eu não desvio por causa de ninguém, e ninguém desvia por causa de ninguém. E nós estamos há 30 anos sem desviar e vamos morrer sem desviar. E você também, em nome de Jesus. Dá um aplauso aí, vai. Ó, escute. Quando você encontra o seu eu, seja na sua profissão, e quando você diz encontrar o meu eu, é ser pastor, para com esse negócio. Tem um monte de pastor que está na igreja, que ele não foi chamado pastor. Eu falo para você tranquilamente. Talvez ele foi ordenado por imaturidade, como a gente já fez. Sim. Achando, entendendo. Como um pai despreparado quer educar o filho e estraga a vida do filho. E tem um monte de empresário que deveria estar no altar. Tem um monte de músicos cantando músicas infernais
que deveriam estar adorando a Deus. Então não tem o para lá é para cá e o para cá é para lá. Tem a questão de se encontrar. Sansão, ele se encontrou, mas ele brincou. Ele se encontrou separado, lá no nascimento. Esse aí é nazireu, separado de Deus. Não pode o cabelo ver navalha, não pode cortar o cabelo, não pode beber vinho, bebida fermentada, não pode tocar em coisa morta, coisa impura. Ele nasceu com o eu dele definido, mas ele brincou na caminhada. Morreu cego. Na lápide de Sansão estava escrito: ele matou mais na morte do que na sua vida. Meu irmão, eu estou longe dessa frase. Eu estou longe dessa frase. Eu quero que na lápide esteja assim: ele matou em vida tudo que foi planejado para a vida dele. Eu não quero, mas no final foi salvo. Não, eu quero, como Davi, morrer cheio de dias. Porque você sabia que tem duas maneiras de você morrer? Melhor, 3. No plano de Deus, seu dia está marcado lá. Seja de morte natural, seja... Pensa, como é que pode uma pessoa explicar assim: meu tio morreu. Morreu como? Um avião caiu. É? Seu tio foi andar de avião e o avião caiu? Não, ele estava dentro do ônibus e o avião caiu. Faz sentido? Já parou para olhar desse jeito? Faz sentido? Então tem um negócio que a gente não tem resposta. Faz sentido uma menina de 16 anos saiu do culto e uns caras pegaram ela e mataram ela a pedrada? Faz sentido? Porque nós não estamos aqui para viver sobre sentido. Nós estamos aqui para viver sobre propósito. E muitas vezes nós não vamos entender os propósitos de Deus porque somos limitados. Quem está aqui, diga amém. Agora tem mais duas maneiras de morrer. Eu vou ler na Bíblia, porque talvez você nunca prestou atenção nisso. Pode ser. Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Sabe uma segunda maneira que pode morrer? Deus veio e fala assim: não, o negócio vai ser forte demais, essa galera não vai aguentar. Eles vão morrer. Prevenção. Agora tem gente que está morrendo aqui, Jó 22, 15. Jó 22, 15. Isso aqui é importante você saber. Porque às vezes você fala assim: meu Deus, como é que pode? Fulano morreu. 22, 15. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Você vai continuar andando nos caminhos que eu te tirei? Versículo 16. Estes foram levados antes da hora. Existem pessoas que têm suas vidas ceifadas. Aí, Por quê? Porque os seus alicerces foram arrastados por uma enchente, não suportaram a tempestade, porque não estavam na rocha. Isso é seríssimo, gente. A igreja não está aqui para você, eu vou ganhar meu carro, para ser animado, eu preciso ser motivado. A igreja está aqui para te preparar, para te mostrar um reino inabalável e você andar como Jesus andou. É para isso que a igreja está aqui. É para isso que eu e minha mulher estamos há 18 anos aqui. Porque para ganhar dinheiro a gente já ganhava. Para ter carro a gente já tinha. Para ser conhecido a gente já era. Para ser honrado a gente já era. Para ser de expressão a gente já era. Mas nós viemos para o reino porque Deus tem um propósito. E o propósito é estar pregando essa palavra para você. E dizer para você que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta, eu preciso viver de motivação. Você precisa viver na presença do Espírito Santo. Você precisa viver cheio da palavra. Você não precisa viver, se eu não ouvir o comece bem o meu dia não é bom.
pelo amor de Deus. Isso é para quem não conhece Deus, porque quem conhece Deus, ele vai dormir começando bem o seu dia, ele levanta começando bem o seu dia, ele dorme terminando bem o seu dia. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, oh meu Pai, não abrevie seus dias, não abrevie seus dias. Eu posso falar muitas coisas que vão massagear a sua vida, mas eu sempre penso, não vai transformar você, porque o que transforma é a palavra. Então eu prego aqui a palavra, e você é a terra. A semente é boa, irmão, a semente é boa. 1 quilo de feijão no supermercado custa R$6. Quanto custa? Quanto custa? 1 quilo de semente custa em torno de R$20, R$30. Sabe por quê? Porque o feijão puro do puro. Não é pegar um feijão e joga. Meu amado, a palavra é a semente. Você é a terra. E terra boa dá fruto. Terra rochosa, terra cheia de desculpa, terra cheia de comportamentos que devem ser extirpados da sua vida, ela não vinga, porque não tem raiz. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Eu termino aqui lendo um texto, 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Sabe por que eles não são pesados? Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Sabe por que uma pessoa, você fala assim para ela, ela pergunta para você, você é dizimista? Sou. Ai, não, meu Deus, não consigo. Meu Deus, como é que você trabalha? Você pega 10% do salário, ainda põe uma oferta e põe no altar. Ah, não, eu não consigo. É claro, ele não é nascido de Deus, irmão. Porque o nascido de Deus não é pesado. Quantas mulheres você tem? Só a minha. Ah, não é possível. Você não tem nenhum rabinho fora? Que rabinho fora? Rabinho fora é o diabo que você está deitando com ela. Ah, não é possível. Eu não acredito. Mas nem um filminho pornô. Ah, não, eu não acredito. Mas nem uma brincadeira no ar. Não, eu não acredito. É claro que ele não acredita. Aquele amigo seu do trabalho, aquela amiga sua lá no trabalho, porque ela não nasceu de novo. Porque para quem nasce de novo, isso não é pesado. Você acha que é pesado? Ai, meu Deus. O pastor Jeff contou de uma irmã, não deve dar nome, que ela não podia, né, pastor Jeff, ir no culto. Ligava para o pastor, falava, pastor, não vou poder ir no culto hoje, mas eu estou com o meu dízimo. O senhor pode pedir para alguém vir buscar? E o pastor Jeff já foi várias vezes buscar o dízimo da irmã, porque a irmã estava velhinha, estava doente, às vezes estava bem, às vezes não estava. Ele ia lá. Você acha que quem faz isso por uma consciência humana? Não, faz isso por uma presença divina. Ah não, dá um aplauso a Jesus aí, pelo amor de Deus. Aí ó, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta, isso não tem nada a ver com dízimo não, tá, irmão? Estou te dando testemunho porque ele contou agora para nós. Descansa sua alma aí, amém, amado? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que Jesus é. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Levante as suas mãos assim. Diga, eu creio. Minha vida é desbloqueada, é destravada e descoberta dos propósitos eternos do meu Deus, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, todos aqui no altar. Vem cá, pastor Jefferson, pastor Alessandro, me ajuda aqui em oração. Todos.